tá, gente? Então eu vou explicar rapidamente o que aconteceu. Houve uma comissão judicativa no Salão do Reino e quando eu cheguei lá havia 5 anciãos contra mim. Eu até gravei essa comissão. Eu tinha um aparelho de MP4 escondido no meu bolso e eu gravei, mas a gravação ficou de péssima qualidade, tinha um ar-condicionado muito barulhento lá, então o resultado também não adiantou grande coisa. Mas em suma, o que aconteceu ali? O que eu posso dizer a respeito daquela comissão judicativa? É um jogo de cartas marcadas, né? Ali, infelizmente, a verdade é que eu já estava julgado. Não havia nada que eu pudesse dizer ali que pudesse, vamos dizer, aliviar a minha barra, a não ser que eu simplesmente dissesse, não, foi tudo um engano, eu acredito piamente em tudo que o corpo governante diz, em tudo que a organização fala, eu tenho fé absoluta, não duvido de nada, está tudo certo, não tenho questionamento nenhum e vamos seguir em frente. Aí eu seria, vamos dizer assim, apenas disciplinado e talvez eles me estendessem a misericórdia, entre aspas, né? Mas infelizmente não era nada disso. Quando você tem algum questionamento sério, baseado em pesquisa, quando você sabe o que você está falando, como era o meu caso, quando você tem, como eu levei para aquela comissão, 4 pastas lotadas de material, sabe? Era muita coisa que eu tinha, isso causa medo. E a verdade é que eles estavam com medo, estavam com muito medo de analisar aquilo que eu tinha para mostrar. Tanto é assim que teve uma vez, eu sabia que eles não iam deixar, mas um abraço aí a todos que estão entrando, tá, gente? Muito obrigado aí pelo apoio. Eu fiz apenas a menção de abrir as pastas com os documentos que eu tinha, pesquisas dentro das próprias publicações, do CD-ROM, documento da ONU, tudo aquilo que eu tinha, do caso Bulgária, tudo aquilo que eu tinha para mostrar, eu abri. E eles não deixaram, eles falaram, não queremos ver nada, não queremos ver nada. Nervosos, sabe? E de fato, eles não queriam ver nada, porque eles sabiam que se eles tivessem que ver alguma coisa, eles teriam que confrontar a realidade. E é claro que eles não queriam isso. Eles queriam simplesmente, o único interesse que havia ali era que eu concordasse integralmente com a torre de vigia e ficasse de bico calado. Eu tinha que ficar de boca fechada, não falar nada para ninguém das coisas que eu estava a par. Era apenas a única preocupação. Eu me lembro de algumas situações curiosas. Teve um ancião, coitado, uma pessoa até que eu gostava bastante, muito humilde ele e até uma pessoa muito bem intencionada, tá? Não tenho nada contra ele, não. Era muito meu amigo naquela época lá dentro. E ele falou assim, poxa Paulo, se você chegasse para falar conosco, nós poderíamos ajudá-lo, tirar as suas dúvidas, coitadinho, né? E ele ainda falou o seguinte, citou aquele texto em que Pedro diz, só tu tens declarações de vida eterna, só que eles modificam o texto, eles falam, para onde havemos de ir? Só tu tens declarações de vida eterna, né? E eu corrigi ele, eu falei, não, olha, vai lá na sua Bíblia e lê direitinho o texto, que não é bem assim não. Ali Pedro diz para Jesus, para quem havemos de ir? Só tu tens declarações de vida eterna. Portanto, ele não estava se referindo a nenhuma organização religiosa não, tá? Ele estava se referindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele calou a boca, ele viu que se ele fosse conferir na Bíblia, realmente estaria errado a aplicação que automaticamente eles fazem da Bíblia. Eu mesmo fiz essa aplicação diversas vezes, aplicando a própria organização. É óbvio que está errado, não é? Então, a verdade é que, embora numericamente eles estivessem muito superiores a mim, eram 5 contra 1, a verdade é que eu estava muito bem preparado. Se eles viessem realmente discutir comigo, se eles chegassem para mim e falassem assim, olha Paulo, vamos analisar aí o que você tem, vamos ver se isso tem algum fundamento, não haveria a menor chance deles confrontarem,
né? Devido ao preparo que eu estava, a forma como eu tinha. Eu cheguei a falar assim, olha, o que eu tenho aqui é batom na cueca. Sabe o que é batom na cueca? Não tenho. O que o cara vai dizer? Ele chega em casa, tem uma mancha de batom na cueca. Ele vai dizer o que para a esposa? A esposa vai engolir alguma coisa? Óbvio que não. Não tem desculpa a dar. Então era batom na cueca para a organização. As coisas que eu tinha, os documentos que eu tinha. É óbvio que eles não queriam ver, né? A única preocupação, como eu disse, era calar a minha boca. Então assim se desenvolveu essa reunião, que foi até abreviada. Eu abreviei a própria reunião. Eu estava emocionalmente abalado, claro, embora muito seguro daquilo que eu tinha pesquisado. Eu estava ali plenamente consciente e preparado para qualquer questionamento. Mas eu, quando vi que já era um jogo de cartas marcadas, eu já sabia o que significava aquele tribunal judicativo, eu mesmo tratei de abreviar logo. Falei, olha, vocês não querem ver absolutamente nada, eu vou entregar aqui minha carta de dissociação, não vale a pena nós ficarmos perdendo mais tempo aqui. E entreguei a minha carta e fui-me embora. E 2 deles, inclusive, nem foram dignos de apertar a minha mão, né? 3 ainda apertaram a minha mão pela última vez, mas 2 nem sequer apertaram a minha mão antes de eu sair. Ou seja, eu sei que essas pessoas não têm culpa de absolutamente nada, eu os considero vítimas, assim como eu fui vítima. O próprio Edson Reis, ele concorda com esse ponto de vista, ele também sabe, ele acha que a maioria daquelas testemunhas de Jeová, inclusive os anciãos, são vítimas da torre de vigia, daquela doutrinação mental poderosíssima. E não que todos não, existem pessoas lá conscientes, pessoas que podemos dizer que são cúmplices, mas a maioria é vítima. Então eu inocento todos eles daquele proceder. Teve um até que uma hora lá ele falou uma coisa muito engraçada. Ele falou assim, não, Paulo, porque você pode ter a dúvida que você quiser, mas você, enquanto testemunha de Jeová, não pode chegar e abrir a sua boca para outras pessoas. Olha só que ridículo, que absurdo. Aí eu falei assim, mas vem cá, o que você está dizendo não faz sentido, porque enquanto testemunha de Jeová, eu não posso abrir a boca para falar com ninguém. Tá, tudo bem. Isso pressupõe o seguinte, que depois que eu deixar de ser testemunha de Jeová, eu posso falar, né? Só que você sabe muito bem que o dogma da organização é que ninguém fale com você depois que você sai da organização. E agora? Então, se eu não posso falar antes, enquanto sou testemunha de Jeová, e também não posso falar depois, porque ninguém pode me dar sequer um oi, depois que eu sair da organização, eu vou falar quando? Qual é o momento de falar? Simplesmente não existe. Então, será que você não vê, não percebe a incoerência do que você está me dizendo? O quanto isso é ridículo? Entendeu? Mas, infelizmente, aquelas pessoas estão muito doutrinadas. Elas não observam, elas não conseguem enxergar o quadro como nós conseguimos enxergar a partir do momento que abrimos os nossos olhos. Eles só têm aquela visão canalizada exatamente da forma como eles foram doutrinados. E eu compreendo isso porque eu também fui assim durante muitos anos. Bom, basicamente era essa a explicação que eu tinha a dar a todos vocês. É claro que muitos detalhes ali, tudo, mas eu não vou cansar ninguém com coisas que são de repente irrelevantes. O fato é que eu saí da organização, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se eu tivesse que fazer tudo aquilo, passar por todo aquele processo de novo 1000 vezes, eu passaria. Sou muito mais feliz hoje e, sinceramente, acho que aqueles que estão sofrendo de fato, emocionalmente, dentro dessa organização, devem sair sim, mas ao sair, estarem plenamente conscientes daquilo que estão fazendo. Porque sair sem conhecer os erros da organização, sem saber a história, os desenvolvimentos doutrinais, sem ter uma base, inclusive para ter convicção daquilo que está fazendo,
às vezes acaba não dando muito certo. É por isso que a gente vê pessoas aí que daí a algum tempo ficam com remorso de ter saído e querem voltar para a organização. Uma tremenda bobagem. As pessoas têm que sair conscientes. E é justamente essas pessoas conscientes, é dessas pessoas que eles têm medo, tá? Quando eles veem que a pessoa está realmente consciente do gesto que tomou. Por isso que eles abominam os chamados apóstatas, entre aspas, porque eles sabem que esses apóstatas são as pessoas conscientes, as pessoas que realmente abriram os olhos, sabem dos erros crassos, terríveis dessa organização e por isso mesmo estão aptos a ajudar outras pessoas a sair do calabouço mental que se chama Organização Torre de Vigia. Tá? Era esse o recado que eu tinha para deixar a todos vocês. Queria deixar um abraço a todos os que entraram. Desculpe se eu não pude citar, mas estou vendo aqui que muitas pessoas estão me cumprimentando aqui e eu realmente gostaria de desejar aí felicidade a todos, que continuem apoiando não só o meu canal. Eu vou fazer outros vídeos sempre que for possível, não sei qual vai ser a frequência, e é bom que as pessoas realmente tenham informação, e informação de forma honesta. Eu acho que isso é o que tem pautado a minha vida desde que eu saí da Torre de Vigia, quando eu fiz os meus vídeos há anos atrás, em tudo que eu tenho colocado para as pessoas que me perguntam, eu pauto pela honestidade, como outras pessoas têm feito trabalhos muito bonitos, muito valorosos na internet e ajudado muitas pessoas ao redor do mundo. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.